Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Sociologia. Espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje nós vamos falar, mais uma vez, retomando um pouco sobre o surgimento da Sociologia e também sobre a definição desta teoria da modernidade. Para iniciar, eu gostaria de dizer para vocês, quando a gente fala em modernidade, em Sociologia, não estamos falando de uma noção de novo, moderno, outros adjetivos, enfim. Nós estamos falando de um período específico que é a modernidade. O período, ou seja, que nós consideramos como a Idade Moderna, pelos historiadores que a definiram assim, né? Período que começa após a Idade Média, em 1453, ou seja, no século XV até o século XVIII. Esse é o período conhecido como a modernidade. No século XVIII nós temos um período já que se inicia a partir da Revolução Francesa, chamado como a Idade Contemporânea, a qual nós estaríamos então hoje vivendo a Idade Contemporânea, né? Bom, então nós vamos ver também sobre quais são as ciências que investigam a sociedade, né? Muito bem. Para começar a falar um pouco sobre isso, eu gostaria de dizer para vocês que a definição de ciência, muitas vezes a gente fala em ciência, né? E nós não a definimos de uma forma mais evidente. Ciência, nós só podemos, somente pode ser considerada ciência aquela forma de conhecimento que busca conduzir sua investigação utilizando-se de testes empíricos para comprovar a veracidade ou a falsidade de suas teorias. Ou seja, quando a gente fala testes empíricos, são testes experimentais. Então a ciência faz experimentos. A ciência ela trabalha com comprovação, né, com objetividade. Seja ela ciências exatas, ciências naturais ou ciências humanas. Então toda pesquisa que é feita, toda pesquisa científica, ela tem um método, né? E é essa diferença que ela tem em relação ao senso comum, ao pensamento comum, aos achismos que nós temos no dia a dia. A ciência tem um método a seguir: experimentação, investigação, observação, hipóteses, né? Conclusões, enfim. Depois ela pode generalizar. Mas existe todo um método a ser seguido, esse método tem que ser seguido rigorosamente, tá? Bom, vamos falar mais um pouco sobre o surgimento da sociologia. A sociologia é uma ciência que surgiu no século XIX, como a gente já conversou, né? Seu surgimento poderia nos dar a ingênua impressão de que naquela época os intelectuais, né, poderiam estar inquietos para fazer uma reflexão sobre a vida coletiva. E nós então, no entanto, naquele momento histórico, as questões que diziam respeito ao que hoje chamamos de sociedade eram pensadas sob a ótica da filosofia, particularmente da filosofia política. Ao aplicar os princípios da ciência ao estudo dos fenômenos sociais, ou seja, ao aplicar o método científico para estudar a sociedade, os intelectuais mudaram a maneira de explicar a própria vida social. Na visão dos fundadores da sociologia, os fenômenos que caracterizavam a modernidade, ou seja, o período da Idade Moderna, seja no aspecto econômico, político ou cultural, não podiam mais ser explicados a partir de uma visão filosófica do mundo, né? Sustentavam que era preciso partir do método experimental e da observação da realidade empírica, ou seja, observar a realidade, a experiência das coisas, observar como que homens e mulheres agem, por exemplo, as ciências humanas, né? Vamos observar como que pensam os seres humanos, como que eles agem, como que eles vivem em sociedade, como que o indivíduo se comporta em sociedade, né?
Tudo isso é objeto das ciências sociais, no caso. Bom, a definição da sociologia como teoria da modernidade. A sociologia não é a única ciência social envolvida com a compreensão da vida social moderna. Ao longo deste período, praticamente toda a reflexão sobre a ordem política, econômica e cultural procurou adaptar-se ao surgimento da ciência, aplicando o método científico ao estudo desses diferentes aspectos da vida social. Os estudiosos fundaram as principais disciplinas que tratam do homem em sociedade. Entre as principais ciências humanas e sociais, às vezes também chamadas de humanidades, existem as seguintes. A história. A história, embora como forma de conhecimento já possa ser localizada na Grécia, com os textos de Heródoto, considerado o pai da história, buscarão adaptar a pesquisa histórica aos métodos da ciência fundada como a ciência da história. Então, a história também tem um método de pesquisa. A economia, os primeiros autores a tratar da produção de bens e mercadorias de forma científica foram Adam Smith, o pai da economia liberal, o pai do liberalismo econômico, Adam Smith, que viveu entre 1723 e 1790, e Davi Ricardo, ao longo dos séculos 18 e 19. Ciência política. A aplicação dos métodos científicos para um estudo empírico experimental da política começa apenas no final do século XX, com Gaetano e Vilfredo Pareto. Mas os grandes clássicos da política são Maquiavel, Hobbes e Locke, digamos assim, os três pais da política. E também a antropologia cultural, concebida inicialmente para a pesquisa das sociedades não ocidentais, sociedades primitivas, com autores como Malinowski, Franz Boas e também Lévi-Strauss. São esses alguns nomes principais. Hoje se usa muito na antropologia o Clifford Geertz. Bom, pessoal, mais uma vez eu quero dizer para vocês que nós temos então essas aulas nossas que são embasadas sempre em clássicos da sociologia, e eu sempre cito também a obra do sociólogo Carlos Eduardo Sell, utilizo como referência, e muitos outros livros como referência que estarão também sempre no plano de ensino, para que vocês possam observar, certo? Vão fazendo anotações no caderno, que em breve vou solicitar um relatório das nossas aulas de sociologia. Um grande abraço para vocês, cuide-se e até a nossa próxima aula.